Boa tarde, meu nome é Gustavo Félix e eu e meu grupo iremos falar sobre a região que está aqui do meu lado, que é a região Sudeste. Nós iremos falar sobre histórico da região, clima, relevo, demografia, hidrografia e economia e cultura. Ela é composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tem o Espírito Santo. Aqui embaixo e ao meu lado temos algumas gírias que as pessoas usam nos estados da região Sudeste. Oi, meu nome é Mariana Luiz Barreto e hoje eu vou falar sobre a breve história da região Sudeste. A história do Rio de Janeiro. O estado está entre os primeiros a ser colonizados pelos portugueses, que atracaram na Baía de Guanabara, em 1º de janeiro de 1502, em uma expedição. As constantes invasões motivaram o rei Dom João III a dividir o Brasil em 15 capitanias hereditárias que foram distribuídas a 12 fidalgos. Esse foi o caso de Araribóia, líder dos terminos, que recebeu a área hoje ocupada pela cidade de Niterói, como recompensa pela luta contra os franceses. Após a chegada da corte portuguesa em 1808, Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil e pertencia ao estado de Guanabara. Essa condição durou de 1960 a 1975, quando a cidade do Rio de Janeiro foi unida ao estado do Rio de Janeiro e se tornou a capital. A história de São Paulo. No dia 22 de janeiro do ano de 1532, teve início a colonização oficial da localidade que hoje conhecemos como São Paulo, como a fundação mais antiga da vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Em 1554, os jesuítas, depois de subir a serra, decidem construir um colégio onde, além de alfabetizar, também catequizaram índios no alto de uma colina, na região de Piratininga. Graças à falta de mão de obra, imigrantes do Nordeste brasileiro vêm em grande número para São Paulo e passam a viver na periferia, aumentando o tamanho da região metropolitana daquela cidade. História de Minas. O desbravamento na região, que hoje compreende o estado de Minas Gerais, se iniciou no século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando a grande metrópole, Portugal, a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, e resultou no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais. A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infraestrutura de transporte. A história de Espírito Santo. A área hoje ocupada pelo estado foi doado pela coroa portuguesa a Vasco Fernandes Coutinho. Franceses, ingleses e holandeses promoveram diversas invasões na região que era parte do território baiano. A região cresceu, mas a economia, baseada na agricultura e no comércio, enfraqueceu e a coroa retomou a administração. Após o fim da escravidão, em 1888, imigrantes italianos também entregaram as correntes migratórias que tiveram um pico entre 1892 e 1896. Desempenho agrícola é que originou o nome capixaba, que na língua tupi significa terra boa para a lavoura. Então, esse foi o meu tema. Meu nome é Kathleen e eu vou falar sobre os aspectos culturais da região Sudeste. Músicas e danças. As danças típicas da região Sudeste são capoeira, samba, funk, quadrilha, congo e catira. A região Sudeste recebeu bastante influência do povo europeu e do povo africano, por isso que é bem diversificado. As músicas típicas do Sudeste são funk, pop, pagode, samba, rock e bossa nova. E assim como as danças também recebem bastante influências internacionais. Bom, agora eu vou falar sobre a culinária da região Sudeste. São Paulo é a cidade que mais consome pizza no mundo. E o Rio de Janeiro é o lugar que vem aquela deliciosa feijoada, né? Que todo mundo ama.
Tem o Minas Gerais, que também tem os queijos de Minas e pão de queijo e doce de leite também. E Espírito Santo tem a moqueca capixaba, que é um prato que vem acompanhado do pirão. As religiões do Sudeste vieram de influência portuguesa. Por isso, a maior parte da região do Sudeste é da religião católica. Mas também temos outras, como o Espiritismo, Umbanda, Candomblé e religião evangélica. A região Sudeste é a mais rica do país, concentrando cerca de 55% do PIB nacional. Tem como principais atividades econômicas o extrativismo mineral, indústria de transformação, serviços industriais e de utilidade pública, construção civil, serviços e a agropecuária. O estado de São Paulo é o mais rico do país, responsável por cerca de 30,9% do PIB nacional. Possuindo uma economia diversificada, o estado abriga o maior parque industrial brasileiro, composto por montadoras de automóveis, veículos de carga, máquinas agrícolas e aviões. Indústrias como textil, química e informática, além de abrigar o maior porto da América Latina, localizado na cidade de Santos. Na pecuária, se destaca na criação de bovinos, suínos e aves. Já na prática agrícola, o estado é um grande produtor de cana-de-açúcar, laranja, milho, soja, banana, tomate, mandioca, batata, feijão, algodão e café. O Rio de Janeiro possui a segunda maior economia do Brasil, com participação de 11,2% no PIB nacional. O estado possui em seu setor industrial produção de segmentos da metalurgia, siderurgia, petroquímica, naval, automobilística, audiovisual, alimentícia, mecânica e entre outras. Sua principal atividade econômica é a prestação de serviços, ao contrário da agricultura, que possui a menor participação no PIB do estado. No extrativismo, ocupa um lugar de destaque na extração de sal, calcário, dolomita, mármore e grande parte da produção nacional de petróleo. Minas Gerais possui a terceira maior economia do país, concentrando cerca de 9,1% do PIB nacional. No setor agropecuário, o estado se destaca por apresentar o terceiro maior rebanho bovino do país, sendo o maior produtor nacional de leite. Minas Gerais também é líder na produção de feijão, além de ser responsável por cerca de 50% da safra de café. Possuindo o terceiro maior parque industrial do Brasil, o estado se destaca no segmento automobilístico, que é representado pela Fiat, Mercedes-Benz e Iveco. Também apresenta grande riqueza mineral, sendo o segundo maior produtor de bauxita e maior produtor de minério de ferro do Brasil. O Espírito Santo possui uma contribuição de cerca de 1,7% no PIB nacional. Possuindo uma economia diversificada, o estado é o segundo maior produtor de petróleo e gás do Brasil, maior exportador mundial de pelotas de minério de ferro, sede da maior produtora mundial de celulose branqueada de eucalipto e possui uma das maiores reservas de mármore e granito do país. Tem como principal atividade econômica o setor de serviços, além dos portos de Tubarão e Vitória, localizados na capital do estado. Sua agricultura baseia-se nos cultivos de arroz, feijão, café, legumes, cana-de-açúcar e frutas como banana, abacaxi, mamão, maracujá e limão, que são cultivados no litoral, e morango e uva cultivados nas montanhas. O estado também é o segundo maior produtor e exportador nacional de café em grãos. A demografia é a ciência que investiga as populações humanas, e sim aspectos como a natalidade, produção econômica, migração, distribuição étnica e etc. Isso tudo sob uma perspectiva quantitativa. Eu vou falar sobre os imigrantes que vieram para o Brasil, mais especificamente no Sudeste, porque a presença deles foi muito fundamental, né, para o povoamento e essas coisas que aconteceram. A presença dos imigrantes na região Sudeste foi de fundamental importância para o seu povoamento. E o primeiro grupo que foi organizado e trazido para o Brasil foram os suíços, entre 1819 e 1820. Chegaram no Brasil 261 famílias de colonos suíços, e eles fundaram uma cidade de Nova Friburgo, que fica no Rio de Janeiro. Os italianos, em sua vasta maioria, foram trazidos para as fazendas cafeeiras, concentradas no estado de São Paulo. Os grupos alemães, eles seriam assentados na mesma região em 1824, e no interior do Espírito Santo chegaram famílias alemãs em 1847. Como dá para ver aqui no slide, o Sudeste é a região que tem a maior densidade demográfica e o mais alto índice de urbanização.
Ele possui 1.668 municípios e a região apresenta os mais altos índices de violência e também sofre com as elevadas taxas de desemprego. Como está escrito no slide, o Sudeste é o lugar que mais atrai as pessoas, por causa dos pontos turísticos e tudo que tem, né, nessa região do país. E isso acaba acarretando a superpopulação. Meu nome é Gustavo Nunes e com vocês, o clima e o relevo da região Sudeste. É influenciada pelo clima tropical. A diversidade do clima conforme a altitude e a pressão atmosférica. O clima tropical atlântico é registrado no litoral e nas regiões de Planalto, o tropical de altitude. As temperaturas médias permanecem 20 graus Celsius nas regiões limítrofes, entre o Paraná e São Paulo. Já no norte de Minas, as temperaturas costumam marcar 24 graus Celsius de média. A região serrana, onde estão as serras da Mantiqueira, do Mar e Espinhaço, registra marcas de 18 graus Celsius em média. Nessa mesma região, no inverno, as temperaturas podem chegar a 4 graus Celsius negativos e as máximas chegam a 20 graus Celsius. O relevo na região sudeste é bem variado. Encontramos planícies costeiras largas na formação de baixadas, ou estreitas, onde é comum a formação de lagos, praias e até mesmo restingas, além das serras como a da Mantiqueira e Canastra, caracterizada por formação cristalinas e irregulares, planaltos e escarpas. O planalto meridional é caracterizado por rochas mais frágeis e resistentes, geralmente constituídas por sedimentos ou restos vulcânicos. Neste caso, formando o planalto arênito-basáltico. Entre ele e as elevações leste e sudeste, encontra-se também a depressão periférica. Oi, meu nome é Calma Gomes, eu sou do primeiro ano de Logística e eu vou falar sobre a vegetação da região Sudeste. Bom, a vegetação da região Sudeste, ela é bem diversificada. Nela podemos encontrar a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a vegetação litorânea. Bom, começando pela Mata Atlântica, a Mata Atlântica possui uma rica biodiversidade em todos os sentidos. Algumas espécies dessa vegetação são endêmicas, ou seja, só ocorrem nela. Bom, por conta dessa biodiversidade, não há estudos conclusivos da quantidade de espécies na região. Estima-se que haja na Mata Atlântica 20 mil espécies de árvores, o que significa 35% do total existente no Brasil. A Mata Atlântica é estratificada, com grandes árvores. Elas compõem o dosel da floresta e absorvem a maior parte dos raios solares. Toda a matéria orgânica, ou seja, folhas, frutos, etc., é absorvida pelo solo da floresta, tornando-o fértil para as vegetações. Agora falando um pouco do Cerrado, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por ser uma região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. Bom, agora falando um pouco da Caatinga, por conta do seu clima semiárido da região onde se encontra, a vegetação da Caatinga costuma ser bastante seca, com espinhos e pouquíssimas folhas. A vegetação é formada por plantas adaptadas ao clima seco, em que ocorrem poucas chuvas. As principais espécies são o mandacaru, o xique-xique, a aroeira e a braúna. As únicas árvores que não perdem as suas folhas durante o intenso calor são o juazeiro e alguns tipos de palmeiras, pois suas raízes conseguem encontrar água no subsolo. E agora, por último, eu irei falar da vegetação litorânea. A maior parte de vegetação litorânea é associada à Mata Atlântica, uma vez que a maior parte do seu território se localiza na zona costeira. Importante referir que a Mata Atlântica possui cerca de 20 mil espécies de plantas. Algumas plantas, como podemos encontrar, são as açoena, bromélia, erva baleeira, jurema,
Taboa, entre outras. Oi, professor. Meu nome é Sara e eu vou falar sobre a hidrografia da região Sudeste. A hidrografia da região Sudeste se caracteriza por ser um grande centro de distribuição de água, já que a região Sudeste abastece diversas bacias hidrográficas. A região hidrográfica do Atlântico Sudeste é uma das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Ela tem aproximadamente 230 mil km² de área, distribuídos pelos 4 estados da região Sudeste e o litoral do Paraná. Ela tem importantes cursos d'água, como a nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais, o Rio Doce, também em Minas Gerais, e o Rio Tietê, em São Paulo. Ela também se caracteriza pelo seu grande contingente populacional, já que ela se encontra numa área muito urbanizada. Outra característica são a grande quantidade de rios de planalto. São rios com desníveis de água, com muitas quedas d'água, o que dá a essa região um grande potencial hidrelétrico. Inclusive, algumas das maiores usinas hidrelétricas se encontram nessa região, como a usina do Itaipu e a usina de Furnas.